Esse é o Hoje no X, do dia 7 de outubro de 2024, e como você pode imaginar, o papo que tem no X hoje é tudo referente à eleição, tá? Com exceção de uma pequena quantidade de palavras-chave que falam sobre Israel, que é a questão do aniversário do atentado terrorista contra Israel, né? Lembra? Foi em 7 de outubro de 2023 que o pessoal do Hamas invadiu o sul de Israel, fez um monte de barbaridade, matou um monte de gente, fez um monte de refém. Enfim, tem algumas pessoas falando sobre isso, mas o grosso do assunto aqui no Brasil é as eleições. Foi ontem aqui no Brasil as eleições municipais, todo mundo comentando o problema do Boulos, por exemplo, que segundo diz o pessoal aqui, o Boulos violou o artigo 312 do Código Eleitoral de violar o sigilo do voto e coisa e tal. E realmente é proibido isso, tá? Mas é proibido no contexto de venda de voto, né? Eu acho pouco provável que o Boulos estivesse vendendo o voto deles ali, né? O sigilo do voto, vocês sabem, é para isso, porque no Brasil existe um histórico de venda de votos que se você deixa um candidato entrar com outra pessoa lá, aquilo ali pode ser um cara que está comprando o voto dele para saber se ele votou na pessoa certa, né? Então não poderia nesse caso. Mas a verdade, assim, o Boulos pode tomar punição por isso daqui, tá? Ele pode tomar punição certamente, mas não me parece uma coisa muito crítica, assim. Acho pouco provável que tenha qualquer problema, né? É lógico, muito do que o pessoal está falando aqui é justamente sobre as eleições, o fato de que lá em São Paulo o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes vão para o segundo turno, e o Marçal, que é o queridinho de muita gente. Eu gosto do Marçal, não acho ele ruim, não, né? Eu, sinceramente, não acho que é o cara para a Prefeitura de São Paulo. Eu já falei sobre isso, Nunes seria melhor, mas acho que é um cara legal, não tem nada contra ele, não. De qualquer forma, o pessoal está muito chateado, foi realmente um empate triplo aqui, né? Todo mundo muito perto, 29%, 29,5% para o Ricardo Nunes, 29,0% para o Boulos e 28,15% para o Marçal. Ou seja, poderia muito bem o Marçal ter ido para o segundo turno também. Foi realmente uma eleição decidida no detalhe, né? O pessoal está lembrando aqui que Marçal perdeu a eleição para ele mesmo, né? 650 mil votos brancos e nulos em São Paulo. Lembra, voto branco e nulo não é a pessoa que não foi votar. A pessoa que não foi votar eu consigo entender. Realmente, o voto no Brasil, ao contrário do que muita gente diz, não é obrigatório. A multa é R$3, cara. É só não ir votar, cara. Não vai votar e pronto, deixa pra lá, né? Agora, o voto branco e nulo é o cara que pegou o título eleitoral dele, saiu de casa, enfrentou a fila na sessão eleitoral dele, foi lá, entregou para os mesários o título e coisa e tal, foi lá na urna e votou em branco, ou votou nulo. Ou seja, realmente não dá para entender isso daí, né? Enfim, e só o que teve de voto branco e nulo daria fácil para o Marçal ter passado para o segundo turno. Na verdade, daria mais do que a diferença do Marçal para o Nunes. O Marçal poderia ter ido para frente do Nunes, né? Ou seja, muita gente que foi lá e não votou em nenhum desses candidatos, que achou todos eles uma merda e não quis votar em nenhum deles, né? Enfim, acho que no final das contas aquele atestado fez diferença, mas eu já falei sobre isso no vídeo lá do ANCAP, isso não vale a pena a gente falar sobre isso aqui, né? Bom, uma informação interessante que eu também já falei sobre isso, o PT está morrendo, né? Mesmo no Nordeste, aqui você vê que só tem prefeitura vermelhinha aqui, ó, no Nordeste, e mesmo assim muito poucas, né? Tem uma ou outra aqui, São Gabriel da Cachoeira, o cara ganhou por menos de 500 votos, o cara do PT ganhou aqui em São Gabriel da Cachoeira, né? E aqui no Sul também teve alguns municípios, tem algum pintadinho de vermelho aí por aí, mas o grosso sumiu o PT, né? O Ceará ainda tem bastante coisa, mas é porque junta aqui PT e PDT. O PDT é muito forte no Ceará também, né? De qualquer forma, PSOL, nada até aqui. Realmente impressionante, né? Bom, o Nicolas Ferreira estava criticando o Tarcísio, porque o Tarcísio foi muito crítico do Pablo Marçal, muito favorável ao Nunes e coisa e tal, e muita gente criticando o Tarcísio. Eu não vejo isso como um grande problema do Tarcísio. Eu entendo que o Tarcísio está imbuído na campanha do Nunes em São Paulo, isso é muito importante realmente, então não vejo isso como uma coisa ruim, acho bastante positivo no final das contas, né? Então, nesse caso aqui, eu entendo o que o Nicolas está falando, que não era para brigar e coisa e tal, mas no final das contas não faz tanta diferença assim. De novo, a minha visão é, o Marçal perdeu a eleição para ele mesmo, ele que quis perder, né? Aqui um monte de coisa, eleições 2024, o pessoal falando um monte de coisa aqui, e principalmente, lógico, falando sobre a questão lá em São Paulo, mas também sobre outras coisas.
O Carlos Bolsonaro teve uma vitória muito grande no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro ficou o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Eu acho uma pena que o Carlos Bolsonaro não tenha ido para prefeito. Se ele tivesse ido no lugar do Ramagem, como o problema do Ramagem no Rio de Janeiro foram dois problemas, na verdade. Foram os evangélicos contrários a ele, votando no PAS, e o Ramagem ser relativamente desconhecido no Rio de Janeiro, né? O Carlos Bolsonaro é um nome conhecido. Ele poderia ter ganho a prefeitura aqui do Rio de Janeiro com muita facilidade do Eduardo Paes, mas a estratégia, provavelmente a estratégia, foi justamente para preparar o Ramagem para cargos mais altos em 2026, né? Então eu acredito que nisso o Bolsonaro conseguiu, o Ramagem agora é um nome mais conhecido aqui no Rio de Janeiro, ele certamente vai ter uma chance muito maior agora em 2026 para um cargo de senador ou de deputado federal, vamos ver o que vem por aí, né? O pessoal lembrando aqui, mais uma vez, aqui do Guilherme Meirelles, né, essa cena antológica do Guilherme Meirelles, falando sobre, né, o Eduardo Paes foi reeleito mais uma vez, né, o carioca revoltado no alagamento. O cara mora aqui, perto de mim, aqui no Rio. Aqui. O Guilherme Meirelles pode procurar ele no Twitter, aí você acha o arroba dele, né? Enfim, mas o Eduardo Paes mais uma vez eleito no Rio de Janeiro. Eu também não consigo entender isso, cara, sinceramente. É uma coisa que não dá para entender, né? Enfim, aqui, ó, todo mundo criticando o Nordeste, mas o Rio de Janeiro é o estado com o pior histórico político do país. Eu concordo, infelizmente, cara. Infelizmente eu concordo. O Paes ganhou e ganhou com folga, 60% dos votos válidos, né? Enfim, muito triste isso daí, fazer o quê, né? E pior, o Eduardo Paes é do PSD, né, do 55, e eu alerto para vocês mais uma vez, a campanha a favor de boicote ao PSD funcionou. Se você olhar, o PSD diminuiu o número de prefeituras, o PSD chegou a estar em determinado momento de 2024 com 1.040 prefeituras, porque muita gente do PSDB de São Paulo migrou para o PSD. O PSDB está com um nome muito ruim no mercado por conta do Teatro das Tesouras, com muito associado ao PT. O pessoal migrou para o PSD do Kassab, né? O PSD é um partido que tem uma estrutura muito grande em cidades pequenas, mas o fato é, se você olhar de 1.040 prefeituras que o PSD tinha, agora ele só conseguiu eleição em 882, se não me engano, 880 e poucas prefeituras. Ainda é o partido que mais conseguiu prefeituras no Brasil, mas diminuiu em termos de números globais, né? Ou seja, sentiu o boicote. Eu acho que realmente a direita demorou a identificar esse problema do PSD e agora que foi identificado, ficou muito em cima da hora para essa eleição. Eles já sentiram o boicote, mas a gente precisa fazer mais agora para evitar que o PSD cresça para 2026. Eles certamente vão tentar isso, né? E não tenha dúvida, o Eduardo Paes ele é do PSD e ele é um nome que o PSD está olhando para 2026, hein? Pode ter certeza disso. Então, mais uma vez, boicote PSD, não vote em ninguém do PSD, só começou o boicote, tá? Bom, no final das contas, está aqui, o PSD fez 888 prefeituras, foi quem mais fez prefeituras nesse primeiro turno, ainda tem o segundo turno ainda, pode fazer mais. Mas agora é pouca coisa, porque as cidades que têm segundo turno é um número muito pequeno, né? O PL cresceu muito, foi o grande ganhador, principalmente se você considerar em número de prefeituras grandes, dentro do chamado G103, que são as prefeituras com mais de 200 mil eleitores no Brasil, que são as cidades grandes no Brasil, capitais e grandes cidades no Brasil. O PL foi quem mais fez prefeituras nesse G103, então o PL é o grande ganhador nisso daqui. O PSD tem muitas prefeituras, mas muitas prefeituras pequenininhas, né? Lugares pequenos. MDB é a mesma coisa. O PL é o maior partido no G103 e ainda pode crescer ainda mais porque ainda tem o segundo turno, ainda tem um monte de cidade que o PL está disputando o segundo turno e ainda pode beliscar mais um monte de cidades nesse G103, as 103 cidades maiores do Brasil, né? Tá aqui, ó, obrigado Jair Bolsonaro, o Nordeste está desavermelhando. É verdade, se você reparar, é aquilo que eu falo para você. O Nordeste, devido às práticas de curral eleitoral, que são muito fortes lá, infelizmente, no interior do Nordeste, geralmente é a região do Brasil em que os partidos vão para morrer, né? O MDB era muito forte no Brasil todo, aí em determinado momento passou a ser muito forte só no Nordeste, agora não é mais forte em lugar nenhum, está sumindo da política mainstream no Brasil. Só tem cidade pequena, você pode ver aqui, ó, MDB ainda tem aqui, ó, 861 prefeituras, mas só cidade pequenininha que não tem importância nenhuma. E o PT está cumprindo a mesma coisa, o PT ainda está forte no Nordeste, mas está cada vez menos forte lá, tende a diminuir cada vez mais, né?
Bom, o pessoal falando da Joyce Hasselman, que não se reelegeu, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapso, eu vou falar sobre isso. Olha aqui o efeito do boicote do PSD. O Eduardo Pimentel em Curitiba estava ganhando no primeiro turno. Agora foi para o segundo turno com a Cristina Gramel praticamente empatado. Tá no final, a contagem final, o Eduardo Pimentel ainda ficou na frente da Cristina Gramel. Mas pouquinha coisa, tá? Pouca coisa de diferença, estão praticamente empatados para a disputa final. Eu tenho certeza que a Cristina vai ganhar em Curitiba, muito bom isso, né? Bom, então assim, o grosso das tendências todas é com relação a isso. Boulos, Marçal, aí tem aqui ó, 1 ano de genocídio. É a questão de Israel, né? Aí você tem realmente a questão de Israel, o pessoal relembrando o triste que aconteceu. Teve também esse caso aqui ó, de um assassinato na cidade de Chipassingo. Um prefeito da cidade foi morto, então tá aqui com a hashtag presidente. E, enfim, tem alguns outros temas aqui fora, mas o grosso é justamente eleição, né? E no final, o pessoal falando de votar nulo, o pessoal tá falando que quem votou no Marçal para votar nulo, eu não acredito, acho que a maior parte dos votos do Marçal vai acabar indo para o Nunes no final das contas. Sim, os marçaletes radicais não vão votar nulo, mas não acho que eles vão fazer diferença nisso, né? O pessoal falando do Cogos, que teve só 11 mil votos, mas é bom lembrar uma coisa, tá? Inclusive no vídeo que eu fiz sobre o Cogos lá no Ancapso, eu não mencionei esse fato. Ele fez 33 mil votos no estado de São Paulo para deputado estadual. Só na cidade de São Paulo agora ele fez 11 mil votos. É uma queda em número de votos absolutos, mas indica que ele está crescendo. Isso aí é só o começo, os candidatos libertários estão começando agora, tem muito que crescer ainda. O Rafael Lima fez 20 mil votos, o dobro do Cogos, muito bom também. Isso só na cidade de São Paulo. Olha aqui, tem o estado de São Paulo para 2026, eu acho que eles têm muita chance realmente, né? E é isso daí, ó. Aqui tá o pessoal no final falando que não, que quem engana-se quem diz que o PT perdeu, que a maioria das cidades quem levou foi o Centrão, que não sei o que lá. E de novo, meu amigo, Centrão, cidade pequena, é MDB e PSDB mesmo, porque o que conta em cidade pequena é ter estrutura o partido, é partido grande com estrutura boa. Infelizmente o PSD, o MDB e o PP estão fortes nisso daí, mas o PL, repito, o PL ganhou em todas as cidades grandes, o G103 o PL ganhou de lavada de todo mundo. O número de votos do PL foi maior, então não tenha dúvida não, quem ganhou foi a direita essa eleição. Para com esse negócio de pessimismo, é muita gente do Marçal também, então o pessoal do Marçal falando, não, todo mundo perdeu, tudo perdeu, acabou a direita, se o Marçal não ganhou, a direita acabou e coisa e tal. Olha só, o Marçal, eu não sei nem se ele é de direita, tá? Porque pelas promessas dele é muito socialismo naquilo ali. Ele é antissistema. Entre antissistema e ser de direita vai uma distância muito grande. Mas enfim, de qualquer forma, não, a direita ganhou, a direita se expandiu nessa eleição, estamos só começando, a direita ainda vai crescer muito nas eleições aqui no Brasil. Esquece esse negócio, esquece essa coisa, esses números grandes do PSD e do MDB aqui, que é tudo cidadezinha de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que no final das contas não faz diferença nenhuma no Brasil. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal, afinal isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós, isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.